Fala pessoal, meu nome é Charlie Grande Champ, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala de terror, de ficção científica, de mistério, de trem insólito, tudo fantástico e maravilhoso. E esse aqui é mais um diário semanal de leituras e afins, para eu trazer para vocês, atualizar o que eu andei lendo essa semana, de segunda-feira passada até essa segunda-feira, no caso o vídeo tá indo ao ar na quarta, mas vocês lembram, né, que essa é a contagem de dias. Eu anotei no papelzinho aqui, tá? Até esqueci de pegar o celular, mas vamos lá, vamos começar. Eu terminei de ler, né, a Fênix na Espada, que eu tava lendo, falei pra vocês, as primeiras histórias do Conan, do Robert Howard, nessa edição da Pandorga. E eu achei bem legal, eu finalmente li, né, eu falei que tinha começado a ler, e que a primeira história não tinha, né, uma coisa mais ou menos, não achei nada genial. Mas aí, depois eu li A Cidadela Escarlate, A Torre do Elefante e O Colosso Negro. A Cidadela Escarlate, já gostei mais. É que o Conan, ele é levado para uma emboscada, né, numa cidade. Ele vai lá ajudar um vilarejo que está sendo, deixa eu arrumar meu brusinho, um vilarejo lá, um reino que está sendo atacado do reino dele, uma parte, e na verdade é uma armadilha para tirar ele da cidade, tenta matar ele, pra, né, outra pessoa assumir o reinado dele. Eu achei legal essa coisa da emboscada toda, e aí entra um mago para ajudar um feiticeiro, para ajudar o Conan, que é rival do feiticeiro lá que tava contra ele no primeiro. Eu achei isso interessante. Depois eu li A Torre do Elefante, que é uma história clássica do Conan, uma história que aí é muito conhecida por todo mundo, e é já uma coisa do horror cósmico entrando ali, né? Porque o Robert Howard era best friends do H.P. Lovecraft. Vai ter barulho batendo aqui, tá bom, gente? Barulho batendo aqui, tem criança gritando na praça, tem vizinho comprando as coisas na mercearia, minha mãe tá vendo novela, mas a gente grava na hora que dá pra gravar. Mas então, A Torre do Elefante tem a coisa do horror cósmico ali, o Conan, antes de virar rei, qualquer coisa assim, ele tá lá nas aventuras dele e meio que desafiam ele aí na Torre do Elefante, né, roubar as joias de lá, e aí é toda uma viagem mágica e cósmica. É muito legal mesmo. Agora eu entendo porque as pessoas gostam tanto de Conan, porque essa história é muito foda. E aí o Colosso Negro é uma história que envolve princesa já, né? Porque no Conan é sempre guerra, feitiçaria e uma princesa ou alguma mulher sendo escravizada e ele precisa salvar. Ou então, né, sendo só uma das amantes dele. Eu não gostei tanto dessa história não, muita coisa de guerra, não me importo com essas coisas. Então, não foi lá uma grande leitura pra mim não. Mas a segunda história, que eu já até esqueci o nome dela aqui agora, que é a da Emboscada, que também tem guerra, mas é mais a minha praia. E A Torre do Elefante, maravilhoso. E aí eu tô participando com umas amigas do mundo editorial, né, mundo de livros. Eu tô participando de um clube do livro itinerante. Então, cada uma de nós enviou um livro e vai receber um livro, né, a cada um mês e meio pelo correio, cada 2 meses pelo correio. E eu tô na versão LGBT desse grupo. E não tá dentro, né, porque aqui terror, ficção científica, mistério, tudo que é insólito, puro, fantástico, maravilhoso. No caso, esse aqui é um romance LGBT, é brasileiro, que não tem nada disso que eu acabei de citar, mas eu queria trazer aqui pra vocês que eu li também, né? Foi Querido Ex, do Juan Julian, ou Juan Julian, que é da galera Record. E assim, eu gostei da história, mas eu não gostei tanto da escrita do Juan. É muita referência à cultura pop, muita. Cada parágrafo tem uma referência e isso me cansou. Isso me deixou meio desgostosa com o livro. Mas a história é bacana, eu vi que tem uma continuação. Leria. Se chegar até mim pelo clube também, eu leria. Então, né, só pra ficar citado aqui que eu também li essa semana. Eu preciso deixar separado porque eu tenho que enviar pra minha coleguinha, né? E aí, então, depois disso, fomos para o momento Quem Viveu Viu, que foi eu começar a ler Dylan Dog. Eu falei pra vocês, né, que eu queria começar. Eu tô falando que eu quero começar tem mais de mês. E aí eu finalmente comecei. Li a primeira história, que é O Despertar dos Mortos, né, que tá o nome desse ônibus aqui. Esse ônibus da editora Mitos. Fantástico. Eu quero pegar outros ônibus dos quadrinhos da editora Bonelli quando eles cabem no meu bolso. Então tem uma do Mágico Vento pela editora 85, acho que é o nome, que é aqui de São José dos Campos, aqui perto. E também te dá acesso ao material por um preço que não rasga a sua cara. Então também quero ler. Mas enfim,
Dylan Dog Ônibus. Isso aqui foi uma leitura deliciosa. A primeira história é escrita pelo criador, né, que ele escreve... Ele foi parar de escrever não tem muito tempo, mas pelo Tiziano Sclave, que é o criador de Dylan Dog, e a arte é pelo Ângelo Stano. São... Peraí, tem que ver se não tem um peitinho aparecendo aqui, né, porque às vezes tem um peitinho. É uma arte fantástica. Eu sei que muitos artistas passam, né, por Dylan Dog, cada história é por um artista diferente. Então tem bastante coisa aí, bastante artista que a gente vai passar pela mão ainda. E vai ser interessante. Mas essa história, o John Dog é procurado por uma viúva que estão acusando ela, a polícia acusa ela de ela ter sido quem matou o marido. Ela fala, não, não, não. Quando eu matei ele já estava morto. Ele voltou à vida e tentou me matar. E aí, né, deixa eu ver se não tem peitinho aqui. E aí, o John Dog acredita nela, primeiro porque ela é bonita, segundo porque vai pagar bem. Ele cobra acho que 100 dinheiros por dia. E aí ele acaba se metendo nessa história de zumbis e mortos-vivos. E ele encontra o arqui-inimigo dele, que é o Dr. Chabaraz, que é um nome excelente para um cientista maluco. E isso que foi incrível, é uma grande homenagem pro cinema de gênero italiano. Ele faz homenagens, ele é muito Evil Dead, tá? Ele é extremamente Evil Dead, que não é o filme do Sanheim. Mas ele também tem muito do cinema de gênero italiano, porque Evil Dead tem muito do cinema de gênero italiano. Então, pra mim, que acredito piamente que o cinema de gênero italiano é o melhor cinema de gênero que existe, Dylan Dog é a escolha perfeita. Eu fiz muito bem de ter comprado o ônibus, de já ter comprado 1 milhão de história dele pra ler também, porque eu sei que vai ser delicioso. Eu pretendo gravar um vídeo só sobre Dylan Dog quando eu ler, porque eu pretendo ler 2 histórias por mês para durar muito tempo, que a gente lê com divisória. E aí eu tô com esse ônibus aqui, comprei o segundo ônibus também, peguei na promoção, né, de lançamento, e mais de ônibus, e de mais um monte de história ali. E aí, dando continuidade, que eu peguei pra ler Dylan Dog, faz tempo que eu tô falando que eu vou ler Dylan Dog, eu peguei pra ler também Julia Kendall, que nessa edição que tá saindo aqui agora, né, Julia Aventuras de uma Criminóloga, também da editora Mitos. Eles meio que zeraram a contagem, foi até 400 e pouco, talvez eu esteja exagerando, foi até 100 e pouco. Foi até muito alta a contagem, de maneiras meio aleatórias ou seguindo na ordem, mas já faz muito tempo. Desde o começo dos anos 2000 que saiu Julia. Então já não tinha mais, era muito difícil de achar. Aí a Mitos zerou a contagem de novo e começou a soltar nessa ediçãozinha aqui, que é a edição italiana mesmo, nesse formato italiano. E recomeçou a história dela, acho que foi em 2021, 2022. Faz pouco tempo isso aqui, 2019. E eu peguei pelo começo pra ler. Vamos ler, Júlia, vamos começar pelo começo. Tem umas histórias mais recentes que estão sendo publicadas também com um selo diferente, que é Nova Júlia, Júlia Nova, uma coisa assim que tá, que são as histórias mais recentes que estão saindo na Itália. E essa aqui vai lá pro começo mesmo. A primeira, segunda e a terceira história é continuação uma da outra. Então, não posso contar a história inteira porque eu não sei a história inteira ainda. Eu só li a primeira. Quando eu ler a primeira, segunda e terceira, que fecha uma história, eu trago pra vocês num vídeo separado também tudo que eu achei. Mas é basicamente um serial killer que tá aqui matando as pessoas de maneira terrível, desfigura as pessoas, é um negócio assim horroroso. E a Júlia tem que, né, descobrir quem é. E ela usa tudo da criminologia, ela não é um super-herói, ela não faz parte efetivamente da polícia, ela ajuda a polícia, mas ela é uma criminóloga, né? Ela estuda crimes e seus métodos. E é maravilhoso, já me apaixonei pela Júlia, esse cabelinho curto dela aqui, eu acredito que ela é pra ser uma coisa meio Audrey Hepburn, eu acho. Eu acho que eu já li isso. Mas tô gostando. Essa primeira história da Júlia tem 130 páginas, a primeira do Dylan Dog tem 100. O que é legal nas coisas da Bonelli, a Bonelli, sabe, gente, que publica Tex, aqueles cowboys que você vê nas bancas e que você acha que só pais e avós leem. Então, os jovens também leem. Pelo menos eu sou um jovem que tá lendo e tô gostando bastante. Tem muita coisa da Bonelli que eu quero ler. Não quero ler Tex, pelo menos não por enquanto, porque não me interessa muito. Mas quem sabe uma história ou outra. Mas enfim, as histórias da Bonelli, o legal é que normalmente cada edição é uma história fechada. Então, por exemplo, se você quiser começar a ler Dylan Dog, você não precisa começar que nem eu comecei pela primeira. Ou Júlia, que eu peguei pela primeira também. Eu quis começar assim,
Você pode só pegar qualquer edição aleatória, gostou da capa, gostou da sinopse, você lê. Você só entra no guia dos quadrinhos antes pra ver se não tem continuação. É muito difícil ter continuação. É muito difícil uma história em 2 edições, mas às vezes acontece. Então você olha lá, não é continuação, pode comprar, ou se for continuação você já compra a continuação também pra você ler. Tem em sebo, tá? Essa edição aqui que eu comprei é em sebo, porque eu acho que na Amazon já esgotou. Mas não é um negócio difícil de achar também não. Então fica também minha recomendação de Júlia. Porém, quando eu terminar de ler essa história fechada, que são em 3 partes, eu trago pra vocês, né, tudo bonitinho. Já que eu tô falando de quadrinhos, não foi uma história fechada, mas eu comecei a ler Batgirl, a história que começou agora em 2024, que é a Cassandra Cain, que é minha personagem de Batman favorita. Ela agora tá com um solo de novo, é uma minissérie em 6 partes, que ela e a mãe dela, a Lady Shiva, estão, né, numa missão juntas, elas precisam sobreviver. Tem gente caçando elas e elas precisam sobreviver. Eu li a primeira e a segunda história, eu não anotei aqui no meu papelzinho quem que escreveu as histórias, quem tá escrevendo e desenhando, então eu vou botar em tela pra vocês, porque, né, fica mais fácil. Mas eu tô gostando, eu gosto sempre de ler a Cassandra. Eu tenho gibis, eu tenho acho que a primeira revista da Cassandra que saiu aqui no Brasil. Eu acho que eu tenho aqui. É a minha personagem de Batman favorita. E eu digo pra quem precisar, um dia eu pretendo gravar sobre isso pra poder, né, externar. Mas pra mim, de todos os personagens de Batman que poderiam receber o manto de Batman, herdar o manto de Batman, ela é a melhor candidata. Não é o Dick, não é o Damian, não. É a Cassandra Cain, a Cass é a melhor candidata pra ser o Batman. Ela é a pessoa que mais entende o manto de Batman e o que é proteger Gotham. Minha filha querida, amo ela. Dane-se que não gosta. Então eu peguei pra ler. Já tá na edição 4, eu acho. Mas eu li as 2 primeiras só, tá na terceira. Tô gostando. Tá bacana, a arte é bem interessante. Ela é uma. Parece um pouquinho as animações. Eu gostei, achei interessante. A história em si é interessante, né? As duas sendo caçadas e você tem que ver o relacionamento da Cass com a mãe dela, que ela não tem nenhum apego, né? A família dela é o Bruce e a Bat-família. Mas interessante, vamos ver. Depois disso, eu fui ler, né, Tormenta, da CJ Tudor, com tradução da Thaís Brito, né, editora intrínseca aqui, que eu falei assim, eu preciso ler lançamentos também, eu não posso viver só das minhas coisas de sebo, as coisas mais antigas. Eu preciso ficar atualizada. É difícil pra mim comprar livros mais lançamento assim, porque é caro. Mas como esse aqui ainda tava em pré-venda e aí existe o desconto de pré-venda, eu resolvi pegar. A CJ Tudor é a autora de O Homem de Gize, mas um monte de livro dela já saiu no Brasil. E eu sempre tive curiosidade de ler, resolvi começar por Tormenta, porque tem uma pegada pós-apocalíptica. E gostei. Eu gravei um vídeo solo sobre isso aqui, vai estar aí pra vocês com certeza. Eu acho que, apesar que esse vídeo vai ao ar quarta-feira, o vídeo disso aqui tá pra ir ao ar na terça. Essa semana a programação tá uma bagunça. Eu já disse pra vocês que eu não decidi ainda o que eu quero fazer com o canal. Se eu vou focar mais em literatura, se eu vou focar mais em cinema, se eu vou continuar misturando os dois. Mas enfim, tem um vídeo aí sobre Tormenta, que é essa história pós-apocalíptica, como eu disse, tem um vírus que tá assolando o planeta. Já passou algum tempo desde que o vírus começou. E a gente acompanha 3 personagens. A Hannah, que tá numa expedição num ônibus, eles estão indo pra esse refúgio maravilhoso que promete, né, proteger as pessoas. Acontece um acidente, eles ficam presos no ônibus, na estrada, e aí tudo pode acontecer. A segunda história é a Meg, ela acorda num bondinho, sabe assim, indo pro refúgio também. Ela tá com outras pessoas ali que ela não conhece, eles não sabem porque o bondinho parou de funcionar, mas eles precisam, né, dar um jeito, eles estão pendurados ali na neve, precisam dar um jeito de chegar até o refúgio. Essa é a segunda história. E a terceira história é o Carter, e ele está no refúgio, ele já tá lá, ele trabalha dentro do refúgio. E aí a gente acompanha também a situação, o clima gostoso, sabe? O clima delicioso entre os brothers que tá lá dentro do refúgio. E as 3 histórias você tem que, conforme você vai lendo, você vai tentando encaixar mais ou menos em que momento do tempo as histórias, né? Que ordem que tá aquilo ali, é um grande quebra-cabeça que você vai encaixando. E foi uma leitura divertida. Não achei assim uma grandíssima leitura, mas a história é divertida. Então você vê meu vídeo aí bonitinho pra você ver o que eu achei. E foi gostoso. Então, Tormenta pra vocês. E pra terminar a semana eu resolvi ler um pulp brasileiro, né, um livrinho pulp brasileiro, que foi O Castelo das Vozes. O crédito de autoria tá como El Sov, mas é uma história escrita pelo Hélio do Soveral,
é um nome muito famoso na literatura brasileira, assim, desses nichos de mistério e terror e tudo mais. E foi publicada pela editora Monte Rey na série Spectre, que eles publicaram, que são historinhas pulps ali de mistério e de meio que terror e uma coisa meio ficção científica. Foi publicado nos anos 80, talvez, 70, não me lembro bem, faz muito tempo. Eu peguei pra ler eu li no Kindle, porque não existe mais. É a coisa mais difícil do mundo você encontrar esses bolsa e livros antigos que foram publicados no Brasil, é muito difícil. Eu adoraria ter todos, inclusive pretendo colecionar quando a vida estiver estável. Mas eu encontrei esse grupo de fãs de bolsa e livro, pessoas que colecionam, e elas digitalizam e disponibilizam para que isso não morra, a cultura do bolsa e livro não morra, já que muito provavelmente nenhuma editora jamais vai publicar essas obras. Algumas são traduções, então são de autores mais que já ficaram consagrados de alguma maneira, então pode ser que surjam de novo. Mas as obras brasileiras é bem impossível elas serem publicadas de novo. E essa história acompanha mãe e filha, elas ficam sabendo desse castelo que está à venda e elas vão lá para a Escócia para comprar. E nesse castelo aconteceu uma coisa terrível, uma coisa desgraçada lá dentro, e agora, né, tem fantasmas assombrando as pessoas. E não é novamente, não é uma história que tem uma escrita muito boa. Eu acho que o Hélio do Soberal, ele é muito bom em criar a história. Sabe, falar assim, acontece isso, e é muito legal o que acontece. Mas a escrita em si, também, né, a gente tem que entender que eles escreviam essas histórias a toque de caixa, assim, tinha que produzir, então não ficava a melhor das coisas. O serviço de edição ali, preparação, revisão também não tinha o apreço que tem hoje, mas, né, tá bom. É bacana de ler, vale a pena ter lido, me deu medo, tá? Eu tava lendo à noite o final da história, eu tava com muito cagaço. E eu gosto da escrita do Hélio Soberal, eu gosto de como ele imagina as histórias. Praticamente todos os dias eu escuto uma história dele que passava na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. Uma rádio, não uma radionovela, mas era um programa de rádio de mistério. Era um detetive, né, um policial que investigava os crimes, e aí você tem pessoas que, tipo, nomes que viraram, que são dubladores muito famosos depois que a era do rádio acabou. E é fantástico. Todo dia eu escuto uma história em pelo menos, nem que eu escute a história em 2 dias, mas é maravilhoso, eu adoro. Então eu gosto muito de como o Hélio Soberal escreve, as histórias que ele escreve, não tanto da escrita dele. Mas foi bacaninha de ler. E aí eu terminei a semana. Na verdade não, hoje, antes de começar a trabalhar, eu comecei a ler o meu Clube do Crime do mês, né? Porque eu falo pra vocês que eu amo o Clube do Crime. Esse é o último que eu tenho. Se alguém quiser me dar de presente, pode me dar, por favor. Que acabou o meu Clube do Crime. Mas agora eu comecei a ler O Homem da Casa de Chá, da baronesa Orczy. Que são várias histórias desse personagem dela que resolve crimes sem sair da poltrona. É o começo dos detetives de poltrona, que são personagens que recebem as histórias, recebem os casos, eles ficam sabendo de tudo, mas eles não participam ativamente da investigação. Ela é muito importante pro começo da literatura policial, como a gente conhece a literatura clássica, né? Essa onda ali do Detection Club, né? Agatha Christie, a Dorothy L. Sayre, essa galera aí. Então é muito legal ler ela. E é interessante que são várias histórias, mais ou menos cada 3 capítulos é uma historinha diferente. E é bacana. O primeiro crime é um assassinato e é muito divertido. Ele vai completamente fora da casinha pra resolver o caso e eu gostei. O segundo é um roubo, achei menos interessante, mas é legal também. O legal é que você não sabe se o que ele resolveu tá certo. Ele conta a solução pra jornalista que tá ali com ele, né? Que ele conhece, mas não tem como você saber se aquilo é verdade ou não. Ele mesmo não tem como provar, ele só deduz as coisas e você fica ali, ele conta toda a dedução dele pra você. E eu achei divertido. São, acho que 12 histórias dela aqui, 13 histórias dela aqui. Eu gostei. Parece divertido de ler. Se eu tiver o que falar, eu gravo um vídeo solo também, quando eu terminar. Mas não prometo, porque eu não sei, por ser historinhas curtas, eu não sei se eu vou ter muito o que falar. Mas tá sendo divertido. Eu tô na página 54, eu acho. Se eu boto isso aqui que eu tô lendo ainda. Mas então essas foram as leituras da semana. Eu consegui assistir muita coisa.
Eu gravei sobre Night Beat, o filme novo da Amy Adams. Já saiu o vídeo aqui no canal, saiu segunda-feira. E eu não gostei muito do filme, ao mesmo tempo, eu tava esperando muito do filme. E essa semana acho que não tem mais nenhum vídeo de cinema. Semana que vem teremos mais. Mas eu não assisti nenhuma série, eu acho, não deu tempo, não consegui me prender. Mas assisti vários filmes bons, um filme que já gerou até um roteirinho de um vídeo que talvez saia até o final do mês. Bobeirinha, mas gostei bastante do filme. Tem muita coisa bacana que eu assisti, mas não cabe aqui porque é o seu vídeo de leitura, né? Mas talvez tenha vídeo aí no canal. Mas deu pra assistir, deu pra ler bastante, graças a Deus. Eu não gostaria que as pessoas ficassem se comparando, porque eu sei que eu li bastante. Eu li essa semana mais do que muita gente lê um mês inteiro. Só que eu tenho muito tempo livre, né? Eu estou desempregada no momento, então a gente tem só com alguns freelas que aparecem de vez em quando. Então eu tenho muito tempo livre e eu sou muito disciplinada pra ler. Então, pelo menos, eu leio pelo menos 1 hora por dia. 1 hora por dia eu vou ler com certeza. Mas aí fica entre 1 e 3 horas. Mais que isso também eu fico cansada. Mas eu divido durante o dia. Então é por isso que eu consigo ler muito. Eu tenho tempo pra isso, gente. E eu gosto, né, de usar meu tempo pra isso. Então, por favor, né? Sem pressão aí, galera. Cada um lê no tempo que pode. Quando eu arrumar um trabalho bom, que eu hei de arrumar quando eu tiver com a CLT linda, caprichada, vou ler menos calma. Mas enfim, essas foram as leituras da semana. Eu trouxe mais resumido que eu podia, o vídeo já ficou gigantesco. A minha ideia é que esse vídeo tivesse tipo 15 minutos, mas eu acho que vai ficar com mais. Mas enfim, até semana que vem, até segunda-feira que vem, quando eu gravar de novo, até quarta-feira, que é quando vocês estarão assistindo. Eu acho, né? Pelo menos é o dia de publicação. E é isso, até a próxima leitura. Beijos!